está cansado, meu amigo, de beber do cálice da miséria? O cálice da miséria é assim, vazio, né? Por quê? Porque, olha, você está a pão e água. Você está a pão e água. Sua vida, pão seco e água. Sua vida tem sido assim, a sua infância foi assim, a sua adolescência foi assim, a sua vida adulta foi assim. Você já está idoso. E a sua vida é assim. Por quê, bispo? Porque você tem bebido do cálice dos demônios. O cálice dos demônios é o cálice da miséria. Mas agora, eu desafio a você, que está vivendo o pior momento da sua vida. Você está endividado, desempregado, sabe? Você está humilhado. Você não tem nem para o básico, a alimentação, a moradia, o vestuário. Tudo na sua vida é de péssima qualidade. Vamos agora falar com Deus. Deixe esse pão seco de lado. Deixe esse copo com água aí. Ah, mas a minha barriga está doendo, eu estou com fome. Vamos falar com Deus. Ele vai abrir as portas para você. Ele vai te dar um sinal agora. Eu vou arrancar esse espírito da miséria que está aí, fazendo você beber do cálice dos demônios. E você vai beber do cálice da salvação domingo agora. Se não mudar, se Deus não mudar a sua história, se não acontecer nada, então, meu amigo, você vem e me faz comer o pão seco e beber a água suja e ainda engolir o copo a seco. Você topa o desafio? Vamos falar com Deus. Fecha os olhos. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída pra tua vida. Senhor Jesus, o Senhor não veio trazer miséria, o Senhor não veio trazer pobreza, desemprego, dívidas, humilhações, o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Então agora, tem que ser agora, meu Pai, esse espírito maligno da miséria, esse demônio que tem feito esta pessoa beber do cálice da miséria. Quando não está desempregado, está endividado. Quando não está endividado, perde um negócio, perde um cliente, perde um contrato, perde uma oportunidade. Sofre um acidente, acontece alguma coisa e tem que gastar dinheiro com medicamentos, com advogados, com tratamentos. Oh, meu Deus, chega! Diga, amigo, chega! Fale, chega de beber do cálice dos demônios. Eu não quero mais. Fala com raiva. Eu não quero mais este cálice dos demônios, eu quero o cálice da salvação. Eu quero o cálice de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, agora, assim como eu amasso este pão seco, assim como eu amasso este pão seco, meu Deus, agora, pega esse demônio desgraçado que tem feito esta pessoa comer o pão que o diabo amassou. Arranca esse desgraçado da mente, do coração, do corpo, do caminho dessas pessoas.
que estão desempregadas, endividadas, sem clientes. Diga em nome de Jesus, pão que o diabo amassou. Diga em nome de Jesus, cálice dos demônios da miséria, diga, saia! E não volte nunca mais. Faz assim, gente, ó. Faz assim, ó. Acabou, diabo. Nunca mais vou beber deste cálice. Eu vou beber do cálice da salvação. É para lá que eu vou. Abre os olhos. Olha para a televisão. Diga, eu vou para lá. Fala, eu vou para a tua casa, Jesus. Fala, gente, eu vou entrar em aliança contigo domingo agora. Coloca a mão sobre o templo de Salomão. Diga, eu vou passar por esta porta formosa que simboliza Jesus, o meu Salvador. Eu aceito o teu cálice, meu Pai. Eu quero o teu Espírito em mim. Vem sobre mim agora. Meu Pai, usa esta água como um ponto de contato para que todos que oram comigo sejam purificados e possam ser cheios do teu Espírito domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol. O sol vai se pôr no exterior, mas o sol do Espírito Santo vai brilhar no nosso interior. Aleluia. Glorioso, magnífico Deus, eu te amo. Em nome de Jesus, beba desta água. Se não acontecer nada ainda hoje, se não acontecer nada aí agora, então é porque eu não sou homem de Deus. Então é porque a Bíblia é mentira. Meu amigo, e não é. Deus existe. E essa palavra é verdadeira. E eu sou servo dele. Pode beber. Receba a paz, a força. Receba o abraço do Altíssimo. Diga, eu vou arrebentar. Olha para mim e diga, eu vou arrebentar. Porque eu vou para lá, ó. Eu vou para o altar. Eu vou para o altar do Deus vivo. Filho, não tenha medo. Vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Fiz o curso de cabeleireiro, fiz faculdade, mas nunca alcancei nada. Alcancei dívidas, nome sujo. Eu me chamo Marcela, eu sou cabeleireira. Com 9 anos de idade eu já trabalhava numa loja nos finais de semana, com 11 anos eu já estava trabalhando na feira. Então assim, eu tive uma vida muito árdua. A gente começou a trabalhar muito cedo, né? Sempre se esforçando, por quê? Porque tinha que pagar os estudos, tinha que ser honesto e só cresceria se trabalhasse. Porém, se esforçava, esmerava no trabalho, mas nunca chegava a alcançar os nossos objetivos, né? Fui trabalhar em empresa depois, né? Trabalhei numa empresa, numa metalúrgica durante 12 anos, fiz o curso de cabeleireiro, fiz faculdade, mas nunca alcancei nada. Alcancei dívidas, nome sujo, mas eu nunca desisti de trabalhar, de me esforçar. Com a força do meu braço, eu não alcançava os meus objetivos. A minha mãe via a igreja e ela sempre falava pra gente do dízimo, que a gente tinha que ser fiel. A minha mãe, como doméstica, prosperava mais do que a gente que tinha formação. E eu não entendia o que é que acontecia. Sendo dona de casa, ela me emprestava dinheiro. Ela me ajudava a pagar as minhas contas, porque eu não conseguia. E aí ela falava assim, filha, você tem que voltar para o Senhor Jesus, você tem que se dedicar a Ele, Ele tem que ser o primeiro na sua vida, Ele tem que ser o administrador dos seus caminhos, é Ele que tem que governar o seu dia a dia, que vai te dar direção, sabedoria, devolver aquilo que é dele, mas não obedecia. Até que um dia eu me cansei. E aí eu falei, não, eu vou lá fazer isso que a minha mãe está falando, porque eu acho que vai funcionar, né? Funcionou com ela. Quando eu cheguei, eu me perguntava assim, como que eu vou ser dizimista se o meu nome está sujo, eu não consigo pagar nem os acordos que eu faço? E aí, o pastor ensinou que se eu colocasse Deus em primeiro lugar, isso foi muito forte para mim.
Coloca Deus em primeiro lugar. Quando o seu dinheiro vier às suas mãos, o seu faturamento ou o seu salário, você tira primeiro o que é o do Senhor Jesus e devolve. E faz uma prova com Ele. Ele não vai ficar te devendo nada. Porque o altar não deve nada para ninguém. Foi isso que aconteceu. Eu não olhei para aquilo que eu tinha que pagar. Eu fiz aquilo que o homem de Deus ensinou no altar. Devolver o que era de Deus primeiro. E quando eu devolvi o que era de Deus, eu não consigo explicar de que maneira que multiplicou. E as coisas foram se encaixando. Foi tudo entrando em ordem. Hoje, a gente chegou a tomar posse até de uma empresa, onde meu esposo trabalhou durante 27 anos. E a empresa faliu e eu falei para o Senhor Jesus, Senhor, eu sou fiel. Eu sou dizimista fiel, eu sou obediente, o Senhor é o governador da minha vida, o Senhor é o primeiro da minha vida. O Senhor não pode nos desamparar, são 27 anos, eu não posso perder. E essa empresa hoje, onde meu esposo foi empregado durante 27 anos, ela é nossa. Nós tomamos posse e não tem explicação, porque é a direção do Senhor Jesus, é Ele administrando a nossa vida, Ele sendo o primeiro. Ele nos dá a sabedoria para conquistar até aquilo que aos olhos humanos é impossível. Eu cheguei com o meu casamento, a gente estava a ponto de se separar, porque as dívidas eram muitas e não adianta, porque a vida financeira, ela realmente anda junto. E nós estávamos assim, não nos entendíamos mais. O meu filho estava fazendo tratamento já há 2 anos com a psicóloga, porque ele entrou em depressão. Vi os amigos conquistando, tendo as coisas e as brigas dentro de casa, isso causou uma ansiedade nele. E hoje não. Hoje meu filho é saudável, o meu filho está bem. O meu casamento hoje eu falo assim que eu sou amiga, namorada, esposa do meu marido. Nós sentamos, nós conversamos, nós planejamos a nossa vida. Hoje eu posso falar assim, eu olho para ele, eu falo, eu te amo, e não porque ele é o homem da minha vida, é porque o Senhor Jesus é o primeiro na minha vida, então hoje eu posso amar a minha família. Ele não te dá só a prosperidade financeira, Ele te dá prosperidade em todas as áreas da sua vida. A vida da gente é completa quando Ele é o primeiro. Imagine que você trabalha em 2 empresas concorrentes e essas empresas entram em conflito. Como você poderia agradar aos 2 chefes? Certamente iria agradar a um e desagradar o outro. Assim como nesse exemplo, na vida espiritual também não podemos servir a Deus e ao diabo, pois ambos são opostos em suas naturezas. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A natureza de Deus é baseada na justiça, no amor e na fé, enquanto a natureza do diabo tem base em tudo que é mau e injusto, em sentimentos negativos que enfraquecem a fé e levam a atitudes destrutivas. Domingo, 13 de dezembro, será o dia de quebrar a aliança com o mal e fazer uma aliança com Deus. Você tomará do cálice do Senhor e comerá do pão que simboliza a carne de Jesus, para que assim seja um só com Deus e tudo em sua vida vá bem. Às 18 horas, na vigília do Espírito Santo com o Bispo Macedo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. A senhora Marcela tinha toda a sua vida amarrada, tudo atrapalhado. Ela foi formada em uma faculdade e pós-graduada na miséria. Ela devia aos outros. Ela não tinha paz, não tinha realização, nem profissional, nem conjugal, nem espiritual, porque ela não honrava a Deus. O problema da Marcela é o seu problema. É o seu problema, sim senhora, sim senhor, porque você está todo enrolado também. Você tem uma formação, mas está agora pós-graduado
em dívidas, miséria, fracasso. Ah, por favor, pelo amor de Deus. Coloque-se no seu lugar. Qual é o meu lugar, bispo? Segundo lugar. Se você se colocar no segundo lugar, Deus vai ficar no primeiro. Aí você vai arrebentar. Hoje, ela está arrebentando, não é por causa da capacidade, faculdade, ela está arrebentando porque ela está honrando a Deus. Honre a Deus. Honre a Deus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai tirar, sabe, o espírito que está amarrando seus caminhos e vai colocar a sua luz, que vai guiar os seus passos, como fez com ela. Essa é a proposta de Deus. Domingo é o dia, hein? É o dia da aliança com Deus. Domingo da salvação. Nós vamos participar do cálice. E vamos para o altar. E quando você subir no altar, você não vai subir no altar de mãos abanando, não. Você não vai subir no altar sorrindo, não. Você não vai subir no altar dançando, não. O altar da Igreja Universal, o altar do Deus vivo, não tem cantor, não tem ator. É você e Deus, Deus e você. É assim que muitos se sentem. Incompletos. Do que adianta ter sucesso financeiro e um casamento fracassado? Faturar alto e ter que gastar quase tudo em remédios e tratamentos? Ter uma linda casa, mas dentro dela ser um inferno? Deitar na cama mais cara e macia e não conseguir pegar no sono, tomado por uma depressão? Só existe uma coisa que pode completar você: o Espírito Santo. Esta deve ser a sua prioridade. Quando você o quiser mais que tudo, Ele lhe dará mais que tudo que você quiser. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar. Meu nome é Ricardo, eu tenho 43 anos, sou empresário da área da beleza. No começo da minha vida, eu comecei aos 14 anos saindo da casa dos meus pais para poder trabalhar, para sustentar, porque meus pais já não tinham mais condições naquele momento. A gente passava uma situação difícil. Então eu saí da casa dos meus pais e fui trabalhar por um prato de comida. Eu morava num cortiço, ali na João Teodoro, no Paris. E nesse cortiço, eu lembro que era um quarto, né? Não tinha pia, não tinha tanque, não tinha banheiro, porque era coletivo. E muitas das vezes, quando a gente ia utilizar, a gente tinha que pegar uma fila para poder utilizar um simples banheiro, para poder utilizar o tanque, para poder lavar roupa. Então, naquele momento na minha vida, qual que era o meu sonho? O meu sonho era alugar um cômodo com banheiro. E eu trabalhando, estudando, já de maior, conheço uma moça na escola, noivamos, casamos. E quando casamos, falou, agora vai, né? Porque eu estando os dois trabalhando, o que a gente pensa? Poxa, os dois trabalhando, a gente vai conseguir desenvolver a vida financeiramente, honrar as contas, não vai ter mais passar esse tipo de problema. E realmente, naquele momento, eu consegui alugar um cômodo com banheiro. Só que, para minha surpresa, eu lembro que numa noite, a gente acorda com aquele movimento, aquele barulho, e quando eu me levanto da cama, que eu acendo a luz, aquele cômodo que a gente tinha alugado estava cheio de rato. E eu percebi ali que eles eram verdadeiros moradores, que eu era o intruso. Então, foi uma vida frustrada. No total, para resumir, foram 18 anos pagando aluguel. Foram mais de 20 anos trabalhando para as pessoas. Então, sempre correndo atrás da felicidade, acreditando que a felicidade estava nessa situação. Do patrimônio, do emprego, da família. E quando eu chego na igreja, a gente descobre que não era nada disso. A gente mergulhou de corpo, alma e espírito naquelas palavras que o homem de Deus falava e que a Bíblia falava com a gente. Eu sabia que eu tinha que me tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. E isso o homem de Deus falava, que a gente tinha que nascer de novo, ser uma nova pessoa.
E ele começou a falar que isso só era possível através do Espírito Santo. E quando eu entendo sobre o Espírito Santo, aí eu parti por tudo ou nada. Tudo que o homem de Deus falava, a gente colocava toda a força. Toda a força. Veio a fogueira santa. No primeiro dia que foi ensinado pra gente sobre a fogueira santa, eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu entendi porque que minha vida era frustrada. Que me faltava o mais precioso. Então, quando o pastor falou da fogueira santa, eu não sabia eu não tinha entendido direito, mas eu sabia o que eu queria fazer. Eu quero participar. Eu tenho que participar, porque eu quero isso para minha vida. Então, quando a gente chega no altar, a gente pega um envelope, vai para casa, sem ter nenhum real. Então, o que eu vou fazer se eu não tenho nada? Então, eu lembro bem que quando eu sentei na frente do sofá, que eu olhei para a televisão, eu falei, poxa, é a televisão. Eu vou sacrificar a televisão, porque é o melhor equipamento que eu tenho de casa. Passei um ano pagando, era lançamento na época. Então eu falei, eu vou sacrificar a televisão. Só que era o primeiro dia da Fogueira Santa. E quanto mais eu ia participar das reuniões, mais aquele fogo acendia dentro de mim, mais eu tinha certeza do que eu queria para minha vida. Então aquele negócio queimava, ardia dentro de mim, me consumia de uma forma que eu falava, olhava para a geladeira, olhava para a máquina de lavar, para o micro-ondas, olhava para tudo que tem dentro de casa e falava, poxa, é isso aqui, eu vou colocar à venda, eu vou com toda a minha força para o altar. A minha esposa tinha ido comigo para a igreja e ela também foi entendendo tudo aquilo. E quando chegou a Fogueira Santa, ela veio junto comigo. Em nenhum momento, nenhum pastor, ninguém na igreja falou para mim, olha, você tem que fazer isso, aquilo, o valor, nada, nenhum momento. Dentro de mim nasceu a necessidade de fazer isso. Mas quando falou o carro, era o meu maior bem ali, o que eu usava para poder se locomover com a família, com as crianças, fazer o mercado. Eu só olhei assim e falei, não, o carro não. O carro não, o carro não, o carro não. E eu fiquei dentro o dia inteiro brigando, deu um frio na barriga, as pernas tremiam. E eu não sabia como chegar em casa e falar com a minha esposa sobre esse carro. E quando eu tomei coragem, que eu falei, nega, amor, simplesmente eu estava pensando hoje sobre o carro. Pensando que ela ia brigar comigo, pensando que ela falasse, agora ficou louco de vez. E naquele momento ela olha para o meu rosto e fala, olha, eu pensei a mesma coisa. A gente se abraçou, a gente chorou muito. A gente tomou a decisão, colocou ele à venda. E aí, sei que quando chegou no dia para a gente cumprir, a gente olhou, virou tudo nota, né? A gente não fez transferência nem nada, virou tudo nota. Então, aquelas notas virou um dinheiro que a gente nunca tinha visto na vida. Mas a gente olhou para aquele valor ali e falou, olha, a partir de hoje, está decidido nessa casa, nessa família, que o dinheiro não é mais Senhor nessa casa. Que o Senhor é Deus. Então a gente foi nessa certeza de que não era somente o dinheiro que a gente estava colocando no altar. A gente foi na certeza que ali estava a nossa vida no altar. As nossas frustrações, as nossas dúvidas, todos os questionamentos que a gente tinha dentro da gente, a gente colocou ali naquele envelope. Eu lembro como se fosse agora, quando a gente sobe naquele altar, a gente tem certeza que a gente estava subindo com a nossa vida. A gente não estava subindo com papel, dinheiro, a gente estava subindo com a nossa vida. E quando a gente consegue subir, que foi os passos mais difíceis da nossa vida, lá em cima eu abro a minha alma e invado os céus. Eu viro para Ele, para Deus e falo, olha, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não sou merecedor, mas o Senhor prometeu que aquele que viesse a mim, de maneira nenhuma eu o lançaria fora. Então mesmo sendo eu o mais insignificante e o pior de todas as criaturas, eu queria porque Ele prometeu.
E a promessa dele é uma escritura registrada. Naquele momento, o Espírito Santo me faz ver quem eu era. Mas ele, na sua infinita misericórdia, sem eu merecer e saber como explicar por quê, ele me perdoou e me abraçou e falou: acabou. Naquele momento eu me senti limpo, lavado. Eu vi que dentro de mim estava sendo gerada uma nova criatura. Estava nascendo um novo Ricardo, um novo eu. Eu não gostava da pessoa que eu era. E hoje não. Hoje eu tenho prazer, porque eu sou uma pessoa que eu nunca sonhei ser. Hoje eu consigo fazer o bem para as pessoas que eu machuquei. Hoje eu sou um filho que eu nunca sonhei ser. Eu sou um marido que eu nunca sonhei ser. Eu sou um pai que eu nem sabia que podia existir. O meu sonho era ter um banheiro. O meu sonho era poder alugar um cômodo cozinha, um cômodo com banheiro. Esse era o meu sonho. E hoje eu não tenho mais esse problema, né? Hoje a gente mora num apartamento com 6 banheiros, de frente para o mar, um lugar espetacular, que é muito mais do que eu sonhei, do que um dia eu pedi para Deus. E para resumir, a gente continuou de fogueira santa em fogueira, de fé em fé, sempre sacrificando, nunca mais deixamos de participar nenhuma. Pelo contrário, quando chega essa época, dentro da gente ferve, porque a gente sabe do que tem no altar. Toda a vida de frustração acabou. Ficou aquele dia que eu passei pelo altar. Hoje, eu não tenho mais só uma casa, eu tenho alguns imóveis. A gente tem a chácara, que é um terreno lindo, maravilhoso, de 1.000 metros quadrados, que tem uma casa com 3 dormitórios, sendo 2 suítes, sala, cozinha planejada, sala de jantar, varanda, piscina. E para a honra e glória do Senhor Jesus, neste ano, Deus deu para a gente aquele que vem a ser o nosso maior patrimônio físico, que é o nosso apartamento. É um apartamento maravilhoso, que agora não tem mais problema com banheiro. São 6 banheiros dentro desse apartamento, são 300 metros de área útil, são 5 suítes, sala, escritório. O meu maior prazer está nas coisas que o dinheiro não compra. Minha maior felicidade está na família, está na fé que a gente conquistou, na coragem, na intrepidez que a gente tem. O maior prazer está no caráter. Hoje são outros valores, valores que o dinheiro não pode pagar. Mesmo diante de todo esse patrimônio, nada se compara ao que tem de mais valor na minha vida, que é o Espírito Santo, que é a salvação. O que eu preciso falar? O senhor Ricardo já falou tudo. Se você diz: eu quero a vida que ele tem, então você tem que receber o Espírito que ele recebeu. E vai ser domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Vamos tomar do cálice da salvação para sermos possuídos pelo Espírito Santo. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida